Não, eu digo no sentido assim, ó, eu trabalho com direito sistêmico, até sou da comissão da OAB, né, de direito sistêmico, faço parte. Explica para o nosso telespectador o que seria um direito sistêmico. O direito sistêmico é olhar o todo, né, é olhar o sistema. Então, na família, tu não olha só o caso, só o fato ali. Tu olha por que aconteceu tudo aquilo, de onde vem. Então, é sistema familiar mesmo, Tu né? vai na causa. Na causa. Para ver o que esse cliente realmente quer, o que ele almeja. Porque muitas vezes o cliente não quer aquilo que tu está indo atrás. Ele te disse que quer aquela água. Mas aí, quando ele consegue a água, ele quer outra coisa. Então, tu percebe que não era água. Então, tu tem que ter meios de descobrir o que realmente esse cliente quer. Porque o personagem principal do processo é o cliente, né? Então, ele é o protagonista. O final feliz tem que ser dele, né? Sim, sim. Então, tem que de saber... De preferência para o teu cliente, né? Para o meu cliente, né? Então, mas o que eu digo assim no direito sistêmico é que se a gente atuar mais dessa forma, acaba que todos saem felizes. Não digo que vão sair na mesmo equilibrado, porque sempre vai ter, né? Não adianta. O que é justo para um, às vezes é injusto, mas vai sair mais equilibrado. A partir do momento que se entender o que realmente cada um quer e ver da onde que vem tudo aquilo, porque muitas vezes é nosso ego, né? Às vezes nosso ego, não quero fazer isso, mas principalmente quando envolve criança, né? Isso é difícil, né? Quando envolve crianças, às vezes a pessoa usa dessa criança para se vingar do companheiro, da Tanto companheira. o homem como a mulher, né? Sim, os dois, né? Vamos dizer assim. Então, tem que observar isso, e o que eu busco nos meus casos é não deixar isso acontecer. Então, o meu cliente me procura e a primeira coisa que eu falo para ele é: tu tá aqui para me te representar, tu e o teu filho. Por exemplo, uma mãe que vem para guarda de alimentos, né? Certo. Então, eu vou representar ela e o filho que está sendo pedido alimentos. Mas eu já deixo claro nesse primeiro momento que o primeiro direito que eu vou observar é do filho. Sabe? Claro, sempre vendo o que essa mãe quer, tudo respeitando o que ela quer. Mas o que eu quero deixar claro é assim, que a criança, ela está sendo representada por essa mãe e por mim. Então, também sou responsável, eu me sinto responsável por essa criança, porque ela não tem responsabilidade, autonomia para decidir nada. Então, ela precisa que alguém represente ela, faça isso por ela. E às vezes a mãe não tem noção do direito que a criança tem. Exato, também, né? não tem noção do direito, ou daqui a pouco... por exemplo, no acordo, né, que existe muito acordo, né, que é a melhor solução sempre, é a melhor né? solução. E mesmo no acordo, quando vêm os dois me falar, eu pergunto o que cada um quer. Eles são adultos, se decide, se um perder, outro, né, numa separação de bens ali, vamos dizer assim, um ganha mais, outro menos, são adultos, explico, não, o direito é assim, mas se vocês querem, tudo certo, é desejo e são maiores e capazes. Comum acordo. Comum acordo. Agora, a criança, não. A criança, eu não posso admitir que venha um casal lá e que digam que vai pagar R$100 se eu vejo que a pessoa tem condições de pagar mais. Claro. Porque a criança precisa mais que isso, né? Sim. Então, é nesse sentido que eu digo. Eu sempre primo pelo direito da criança, pelo bem-estar da criança. Legal. Que é a pessoa que está ali que não tem defesa, né? Alguém tem que... Sim. E os pais com o tempo vão ver que foi a melhor solução, né? Eles sabem que é a melhor solução, mas como eu digo, às vezes vem desse sistema familiar, dessa situação toda de briga, de não entender e ser daquela forma por motivos que muito vem enraizado na gente, né? Sim, é. E aí, se a gente não fizer nada para mudar, continua daquela forma, e essa criança também vai ser dessa forma quando eu crescer, né? Então... Pela tua experiência, sim, Rose, a maioria é judicializado, vai para o pau mesmo, como se diz, ou consegue um acordo na tua experiência, assim? Os meus clientes, a maioria, eu consigo fazer acordo. É uma conversa longa, mas vale a pena. Sim, tem que ter várias um pouco de paciência e resiliência. Sim. Porque o que é o acordo? É que os dois saiam minimamente, né, bem, porque não tem como... A separação, eu sempre digo, não tem como sair bem de uma separação, assim, sair cantando alegre, né? Seja o motivo que for. Mesmo que tu tá se libertando de algo que tu não gostava, mas mesmo assim, ela é doída, né? Imagina. É um luto, é uma perda, né? Então,
tem que conversar bastante para que os dois saiam bem dessa relação, né? Para continuar cada um com sua vida. E quando tem filhos, para que consigam conversar pelo menos sobre o filho, né? É um pouco de... Entra a psicóloga no meio aí, né? Tem. Não, o advogado tem que ser um pouco de tudo, né? Tem que ter várias... Principalmente psicólogo, para entender o cliente, né? Até por isso que essas minhas idas e vindas em cursos, em profissões diferentes... Ajuda muito. A experiência de vida que a gente falava antes de entrar no estúdio, né? Eu acho que a experiência de vida realmente é a melhor faculdade, né? Se souber aproveitar a vida também, né? Eu trabalhei com muita coisa, assim, eu comecei com 10 anos, então meu primeiro... antes eu ia pra roça, né? Mas, assim, meu primeiro trabalho que eu ia ganhar um dinheirinho era encher aquele... Sabe aquele saquinho preto que planta mudinha? Sim. Então, a gente enchia aquele saquinho de terra com a mão, né? Num viveiro de erva. Olha só. Lá do seu Hélio Zanella, lá do barracão. E era já um emprego. Era um emprego, né? Com 10 anos já. Claro, não era nada legalizado, né? Lógico, né? Mas era bom, gente. Porque aí... Imagina, ganhava os pila, né? Ganhava uns pila, era por milheiro. Cada 1.000 que tu enchia lá de saquinho era tantos reais. Meu Deus, reais, 1.000 demora para chegar, né? Sim, mas meu irmão daí era maiorzinho, ele enchia bastante, ganhava mais que eu. Normal. Só que aí era uma criançada. Sim, e aí, legal. às vezes, no final do dia, dava umas brigas, a gente se jogava. Que legal. Muito legal. Aí depois eu fui trabalhar em casa de família, né? Trabalhei normal. em várias casas de família. Normal. Aí eu fiz, quando eu tinha 14 anos, eu fiz um concurso pro Banco do Brasil e um pro Correio. E aí eu passei no do Correio, que não era do Correio, era do CDL, que era fosse menor aprendiz hoje, né? Só que era diferente isso. E aí Mas já era remunerado, né? Já era remunerado. Era um salário mínimo, era bom. Sim, era bom. Aí E meio expediente só. Não, o dia todo, porque eu já estudava de noite, né? Foi quando eu já. fui pro ensino médio. Tá certo. É isso. Aí eu fui a primeira carteira da minha cidade. Nossa, olha um título ainda. Inclusive vão te dar um título lá de... Sim, porque o CDL, ele, enfim, os lojistas, enfim, a comunidade precisava de alguém que entregasse essa carta, porque iam ainda pegar tudo no correio, né? Buscar no correio. O famoso buscar lá, caixa postal. Isso. E aí fizeram esse concurso para ter alguém para entregar. Então, a parte da manhã eu passava na rua entregando cartas, né? E as contas eram tudo pelo correio. Não precisava nem pagar a academia. Não, caminhava bastante. Não precisava, e eu ganhei uma rústica por causa disso. Olha só, corredora também? Sim, porque aí eu trabalhava ali, né? E aí eu me inscrevi numa rústica, mas sem treinar nada, mas só que não treinava, mas eu caminhava 10, 12 quilômetros por dia, né? Sem querer. Porque daí a parte da manhã eu entregava cartas e na parte da tarde eu ficava na agência daí. Aí depois eu saí do correio, fui trabalhar no hospital. Também no hospital? Sim, com 16 anos, aí foi quando eu fui trabalhar no hospital. E eu trabalhava na área da enfermagem já, com Olha 16 só. anos. É que era tudo diferente de Se hoje, não né? tinha o curso técnico, nada? Não, porque eu comecei já a trabalhar direto. E aí, aí depois eu comecei a fazer um cursinho, que na época era atendente de enfermagem, né? Que era atendente de enfermagem, depois auxiliar, depois técnico, né? Agora... Enfim, a atendente não existe mais. Realmente teve vários e diversos profissionais. Vou ter que fazer outro programa para contar tudo isso. Muita coisa.